Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Armando Vernalha Júnior, fotógrafo, cinegrafista, professor, youtuber, músico, um monte de coisas, tentando fazer direito todas essas coisas o melhor possível. Na música não deu muito certo, mas na fotografia a gente tenta com mais esforço. Vamos lá, gente, qual que é o tema de hoje? A fotografia não está mudando, os tempos não estão mudando na fotografia. A fotografia é a mudança. Esse é um episódio do Foto Filosofando, a playlist com pensamentos para a gente tentar expandir um pouco as nossas ideias a respeito dessa nossa atividade tão cotidiana, tão banal de certa forma, que é a fotografia. Afinal, todos nós temos uma câmera no bolso com os nossos smartphones, todos nós fotografamos tudo que acontece ao nosso redor, fotografamos nosso prato de comida e colocamos no Instagram ou em qualquer coisa assim. E aí eu sempre ouço um comentário que é assim, a fotografia está passando por uma mudança, como se fosse um fato isolado, como se fosse um momento histórico específico, como se fosse algo separado de todo um enorme conjunto de mudanças ao longo dos últimos 2 séculos. E por que eu abri isso aqui e coloquei o título, né, nesse vídeo de A Fotografia Não Está Mudando? Ela é a mudança. Porque certo dia eu me peguei pensando o seguinte, aqui ao meu lado no monitor eu estou com um detalhe de uma pintura que fica em Altamira, na Espanha. E a gente poderia ser uma das pinturas das cavernas de Lascaux, na França. Poderiam ser alguns das pinturas rupestres que existem aqui no Brasil, que existem em Portugal, que existem na África, que existem em sei lá quantos lugares desse mundo. Há em comum uma coisa com as pinturas rupestres todas, é que elas são de tempos anteriores às primeiras civilizações. Então, o ser humano já pintava paredes há 10 mil, 12 mil, 15 mil anos. São milênios de registro do que os olhos captam através de um suporte que era a pintura. São milênios desse processo. Então, Leonardo da Vinci na Renascença, pintura. Quantos nomes eu poderia citar? Michelangelo, Van Gogh. Quantos nomes a gente pode colocar nessa lista? Quantas cavernas com pinturas rupestres? Egito Antigo, Roma Antiga, Grécia. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu chamei de O Começo da Nossa História, onde eu falo de pintura rupestre, a arte da pré-história. E essa foi a forma de dar suporte à visão que aconteceu e que permaneceu por milênios, com mudanças de estilo, com mudanças de época, com mudanças de técnica, com evoluções das mais variadas, mas ainda concentrando na ideia de que era uma pintura sendo colocada em um suporte. De repente, em 1826, vem o Niepce, Joseph Nicéphore Niepce, e faz essa imagem, que se não me engano foi a vista do quarto dele. Não necessariamente o Niepce estava tentando inventar a câmera fotográfica quando fez isso. Você observou um corte neste vídeo por conta de alguns barulhos que aconteceram aqui na rua. Mas eu dizia que o Niepce, depois o Daguerre e o Hércules Florence aqui no Brasil, nenhum deles estava necessariamente tentando inventar a fotografia, nenhum deles estava tentando reinventar a história, dar um reboot na humanidade, nada disso, mas efetivamente foi o que aconteceu. Do momento em que a fotografia passou a existir, o ser humano teve um jeito prático, fácil, rápido. No começo da fotografia não tão rápido, não tão prático, não tão fácil. Mas ainda assim, perto da pintura, a fotografia sempre foi mais fácil, mais rápida e mais prática. E hoje a gente chegou a este ponto em que a gente não usa mais chapas de vidro, colódio úmido, betume da Judéia, nada dessas coisas que fizeram parte. Nem filme fotográfico a gente pode dizer que usa mais, salvo nichos que ainda utilizam o filme, que gostam mais por hobby do que por questão de trabalho. Mas o fato
é que depois de milênios de uma forma estética predominante, nós temos 2 séculos praticamente de fotografia. Faltam 6 aninhos para a fotografia completar 2 séculos. E desde que ela começou, ela foi só mudança. Primeiro, ela mudou radicalmente a forma de registrar. Tornou mais prático, mais rápido, como eu falei. De repente as pessoas podiam ser retratadas, o retrato era da nobreza, pessoas ricas tinham acesso a pintores para fazerem os seus retratos, e a fotografia popularizou isso. Aí hoje as pessoas falam assim, o celular popularizou muito a fotografia, nós não estamos dando valor ao profissional. A fotografia nasceu para popularizar, ela nasceu fazendo isso e é o que ela faz desde o começo. Então, hoje os celulares são mais um passo numa história que tem quase 200 anos. Aí os pintores podiam dizer, a fotografia acabou com os nossos trabalhos, agora ninguém manda fazer um retrato pintado, todo mundo vai lá no estúdio de um cara chamado Félix Nadar e fazia os seus retratos. O Nadar foi o maior retratista de uma certa época. Todo mundo ia para o estúdio dele ser fotografado. Então a fotografia, ela é isso, ela é popularização da capacidade de reter a visão sobre um suporte. E tudo o que aconteceu com a fotografia foi no sentido de popularizar. Então a gente saiu das chapas e câmeras grandes para rolos de filme e câmeras menores que você podia carregar. Depois a gente saiu disso para câmeras um pouco mais automáticas, com mais eletrônica dentro delas, ainda em filme. Surgiu o autofoco, surgiram os fotômetros. Os fotômetros depois foram embutidos dentro das câmeras. Surgiu tecnologia de todo jeito. Aí surgiram as digitais nesse meio tempo e depois surgiram os smartphones com câmeras. Repara, não é que a fotografia está mudando, ela nunca parou de mudar. Por isso que eu digo, ela é a mudança em si, ela é uma forma de transformação social, ela mudou nossos hábitos. Quando que a gente ia fotografar o prato de comida e colocar numa rede social para falar, nossa, hoje eu comi tal coisa? Quando? Não existia isso. O registro de imagens não estava na mão de todo mundo, e hoje está. Por essas razões, eu acho muito estranho quando alguém vem com discursos do tipo, olha, fulano não é um bom fotógrafo porque ele não usa determinada técnica. Eu já vi variados casos, então de repente alguém não faz a fotometria usando fotometria pontual e fazendo médias das medições. A pessoa olha para o histograma e decide a exposição dela baseada no histograma. Aí vem um outro e critica. Ué, agora a gente tem histograma, vamos usar. E agora com as mirrorless tem gente que nem isso faz. Então a pessoa olha no visor e tá claro, tá escuro. E aí ela decide a exposição de forma intuitiva. A gente sempre quis que isso fosse assim. Fotógrafos profissionais sempre desejaram que a fotografia pudesse ser um pouco menos complicada em alguns fatores. E agora a gente tem ferramenta, vamos usar. Então a gente não pode dizer, se um fotógrafo ou fotógrafa lida com a exposição de forma intuitiva, ao invés de técnica mensurada, calculada, com média e o caramba, a gente não pode dizer que um é melhor profissional que o outro, porque não é isso que indica que alguém é bom ou mau profissional. A pessoa tem clientes ou não tem clientes, conseguiu ou não conseguiu os resultados que queria produzir, é isso que identifica se a pessoa fotografa bem ou não, e não se ela usou o método X ou Y. Tem várias coisas assim, fulano só usa o autofoco, não sabe focar manualmente, e daí? Todos nós com o tempo ficaremos com a nossa visão defeituosa, a gente vai ficando velho, surge a presbiopia, todo mundo vai precisar de óculos e não sei o quê. Então se o autofoco da câmera funciona, por que não? Aí tem gente que fala assim, essas câmeras novas que tem pontos de foco distribuídas no quadro todo, isso é inútil, eu trabalho com ponto de foco central. Tá bom, tudo bem, problema de cada um, decisão de cada um, mas é bacana se alguém quiser ter um sistema de foco que acompanha, como eu tenho aqui nesse momento. Estou com a câmera, olha, eu chego mais perto, ela foca, eu me afasto, ela foca. Fosse um foco manual, fosse um sistema mais limitado, eu não estava gravando vídeos do jeito que eu estou gravando aqui. Então, de repente, fulano não fotometra assim, tinha que ser assado. E daí? Fulano não foca assim, tinha que ser assado. Fulano não usa marca de equipamento X, tinha que ser Y. Sabe? A fotografia não é para ser tão limitada. A fotografia é para ser variedade, a fotografia é para ser mudança, a fotografia é para ser tecnologia e emprego de tecnologia, porque ela nasceu disso.
Fotografia nasceu do desenvolvimento das ciências, é da melhoria dos conhecimentos sobre física ótica e química aplicada que nasceu a fotografia. Então a fotografia é ciência aplicada e assim ela tem que continuar sendo. Ela é fruto dos nossos desenvolvimentos da engenharia, da tecnologia, da informática, do processamento de dados, de todos os avanços que nós, enquanto humanidade, conseguimos produzir. Por isso, nesse Fotofilosofando de hoje, eu queria trazer essa ideia e queria que vocês colocassem os seus pensamentos aqui nos comentários. Vocês se incomodam com mudanças? Vocês têm esse ar um pouco saudosista de, putz, eu acho que no tempo de filme era mais legal por motivo qual que seja. Diz aí os teus motivos, porque vai ser bacana tentar estabelecer essa conversa e entender. Ah, não, eu preferia quando usava o fotômetro de mão, por isso, isso e aquilo. Coloca aí o seu argumento. Eu não acredito que o fotógrafo que comece hoje necessariamente seja diferente tecnicamente do fotógrafo que começou há 30 anos atrás, como eu, do fotógrafo que começou há 100 anos atrás. Cada um de nós está começando naquele momento histórico que tem aquelas tecnologias disponíveis naquele instante. Então cada um se vira com o que tem. Eu aprendi a usar fotômetro de mão? Claro, precisava, comecei com filme. Eu aprendi a fazer foco manual e foco só com pontinho central? Sim, porque as câmeras que eu tive no começo não tinham autofoco e as primeiras com autofoco tinham um ponto de foco só. Hoje eu acho uma delícia que eu venho com a minha cabeça para lá e para cá, eu me mexo à vontade aqui no enquadramento e o negócio acompanha. Eu não fico preguiçoso por causa disso. Eu não fico menos técnico por causa disso. E eu não estudo menos por causa disso. Mas gastando menos tempo nesse tipo de coisa, eu consigo gastar de repente mais tempo estudando história da arte, estudando novas técnicas, estudando novas formas de fazer tratamento de imagens e assim por diante. Ou consigo ter mais tempo para gravar conteúdos e postar aqui no YouTube. E você que, ao contrário desse pensamento mais saudosista, mais de... poxa, em algum outro momento eu me sentia melhor com relação à fotografia. Você que ao contrário, abraça essa tecnologia, está feliz mais hoje do que antes. Fala assim, nossa, eu comecei na fotografia há tantos anos, mas agora estou no meu melhor momento. Comenta aí, coloca a sua história, compartilha, porque é desse conjuntão de diferenças que a sociedade é feita. Eu só acredito, dentro disso tudo que eu falei, que fotografia é mudança em si. Ela é mudança por si própria. Assim a gente tem que abraçar a mudança, principalmente quem é profissional, tem que seguir o que o mercado tá puxando, tá pedindo. Não adianta a gente falar assim, não, eu não vou fazer de tal forma, e de repente, é como eu digo sempre de fotógrafos que só fazem foto e não fazem vídeo também. Se o cliente está pedindo as duas coisas, alguém vai fazer. Esses aspectos eu queria trazer, não é um pensamento fechado, não quero dar uma conclusão aqui, eu só queria colocar isso em debate, que outros youtubers, por exemplo, possam entrar na rodada. Então a galera, outros youtubers que acompanham este canal, quiserem dar sua contribuição, gravar vídeos a esse respeito, mandem ver. Coloquem as suas ideias de, afinal, existe um ponto de parada para a fotografia? Sabe aquela coisa que muita gente fala assim, olha, até tal ponto é fotografia, quando colocam muito Photoshop numa imagem, por exemplo, dali para frente chamam de ilustração, não de fotografia. Onde fica essa fronteira? Né? Onde fica esse espaço de isto é foto, isto não é, isto é um fotógrafo, isto não é, e assim por diante? Onde ficam essas fronteiras e por quê? Joguem aí nos comentários os seus pensamentos, porque eu quero ler, estudar o pensamento de todos vocês e quem sabe assim a gente junto vá desenvolvendo uma ideia. Hoje eu tenho essa ideia que eu joguei no título desse vídeo, eu mal escrevi o roteiro, tem só 3 linhas aqui, era só os tópicos básicos que eu queria falar, porque foi de improviso, com essa ideia, com essa frase que me surgiu um dia, que foi: a fotografia não está mudando, ela é a mudança, e ela mudou a sociedade inteira ao colocar disponível nos nossos bolsos um equipamento que deixa perene, ou o mais próximo de perene possível, aquilo que nós vemos. E você, o que você acha? Coloca aí nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo. Não esquece que quando eu parar de falar, entra a chamada do meu curso online de composição em fotografia. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Olá, eu sou Armando Vernalha Júnior, fotógrafo profissional com mais de 20 anos de experiência e gostaria de convidar você a participar do meu curso online sobre composição em fotografia. E
falaremos também da história da arte. Vamos trazer muitos exemplos dos clássicos da pintura e de como portar estes exemplos para dentro da nossa fotografia, em termos de composição, uso de luz e sombra, harmonia de cores e muito mais. Os conceitos que nós vamos conversar neste curso são independentes se você usa a fotografia como sua profissão ou se é um hobby para você. Inclusive, se você fotografa com seu smartphone, com uma câmera compacta ou com uma câmera profissional DSLR ou mirrorless, porque os conceitos de composição podem ser aproveitados por todo mundo. As informações sobre como adquirir este curso estão na descrição deste vídeo. A gente se vê nas aulas. Até mais!